Vamos falar um pouquinho de álcool? Sim, senhora. Álcool e fígado, que já é uma associação que as pessoas costumam fazer, né, assim, né, enfim, Muito do comum, consumo né, Bruna? excessivo, as pessoas Que já as estão pessoas ali. falam assim: "Ué, mas eu não bebo", né. Uhum, "Nossa, o fígado tá doendo". "Ué, mas eu não bebo", né. Ou exato. então, descobre uma cirrose: "Mas eu nunca bebi", né. Então, assim, as pessoas têm muito forte até o estigma do cirrótico hoje em dia, as pessoas têm medo quando descobrem, porque: "Ah, vão achar que eu bebo", Uhum, né. uhum. Isso é uma relação que já é bem conhecida e a gente precisa falar sobre. Pois é. E assim, eh, em relação à quantidade de álcool, né, assim, dá pra gente existe uma quantidade que seja considerada segura, pensando, assim, na saúde do fígado, quando que é considerado demais um consumo nocivo, seja de quantidade, de frequência, né, assim, o que que é considerado nocivo, o que que pode ser considerado seguro para nível da saúde do fígado? Tá. Então, o álcool, por si só, quando ele é metabolizado no fígado, ele gera uma substância tóxica. Então, a toxicidade do álcool é real e não existe na literatura uma dose segura, que eu posso te garantir que nada vai acontecer. Uhum, Mas existe sim uma dose de baixo risco, uhum, que é o que a gente costuma trabalhar, né? Que é 20 gramas de álcool por dia para a mulher e 30 gramas de álcool por dia para o homem. Por uma questão mesmo biológica, ele tem um metabolismo melhor ali de álcool e acaba tolerando uma dose um pouco maior. uhum, Se a gente for transformar isso em doses, né? Mais ou menos, óbvio que vai variar o teor de álcool das bebidas, mas de maneira geral, 300 ml de cerveja tem 10 gramas de álcool, tipo uma latinha, uma né? latinha, Uhum, né, uma tulipa de chopp, uhum, uma taça de vinho em torno de 100 ml tem 10 a 12 gramas, uhum, e uma dose de destilado, de uísque ou vodka, uma dose. Isso tem em torno de 10 a 12 gramas. uhum, Então a gente está falando de 2 a 3 doses dessas referências por dia. Não é tão pouco, né, uhum. para quem, bebe socialmente, né, como as pessoas gostam de falar, Sim. mas até esse social a gente tem que destrinchar, porque o que é social para um pode ser abuso para o outro, né. Uhum. Eh Geralmente, né, assim, quando, tô com um paciente que é uma coisa que a gente sempre precisa, né, assim, perguntar, né, assim, nas consultas ali, principalmente de primeira vez, é isso, né, sobre consumo de álcool, né, de outras substâncias, mas especificamente álcool, né, a pessoa fala assim: "Não, bebo só socialmente", eu falo assim: "Mas o seu social, assim, é quantas vezes na semana você socializa, né?" Porque às vezes a pessoa socializa de quarta a domingo, né, tem pessoas que são exatamente. muito mais sociáveis do que outras, né, então é importante, as pessoas associam, assim, o social àquela, sensação de que: "Não, eu não bebo muito, eu bebo só quando eu saio", mas mesmo assim, o social pode acabar sendo, nocivo e Nocivo. prejudicial, né. Pode. E isso vai, assim, até a próxima pergunta, assim, né, pra gente entender, porque como você falou no começo, assim, as pessoas associam as lesões do fígado, né, o prejuízo no fígado relacionado ao álcool, aquele consumo, aquela pessoa que bebe todo dia, né, assim, a pessoa que tem um alcoolismo, né, assim, que lida com isso, de beber todo dia por muitos anos. Mas é só essa forma de consumo de álcool que pode trazer lesões e prejuízos ali no fígado ou, por exemplo, isso, as pessoas que bebem socialmente também podem ter algum problema? É. Quando a gente fala daquelas pessoas que as pessoas associam muito álcool e cirrose, né, e Uhum, quando a gente fala de cirrose, sim, a gente está falando de um consumo prolongado e sustentado. Porque assim como a gente falou na gordura do fígado, a gente tem que ter um insulto sustentado para poder ir acumulando essas fibroses, essas cicatrizes, para chegar à cirrose. Então, para que fique claro, não é só álcool que dá cirrose, qualquer coisa que inflame cronicamente o fígado pode chegar lá, porque uhum, o final é sempre um fígado com muitas cicatrizes, com muita fibrose, sim. né. Então quando a gente fala de cirrose, a gente está falando sim de um consumo mais crônico, e a gente acaba usando essa dose que eu falei de baixo risco, não é ausência de risco, mas mais baixo risco, para entender se a gente pode imputar a causa da cirrose ao álcool, Uhum, né. Porque assim, tem uma pessoa com cirrose que a gente não sabe, a gente vai perguntar sobre o consumo de álcool. Ela fala: "Ah, eu tomo assim, uma dose de vinho no jantar de sexta e sábado". Provavelmente não foi o álcool que levou ela uhum, até ali, a gente vai ter que
ir atrás de outra causa. Uhum. Agora, um cara que fala: "Não, não sou viciado não. Ih, se eu quiser parar, eu paro. Uhum. Mas eu tomo, assim, umas 5 latas de cerveja por dia". Uhum. Ah, desde sempre. Uhum. Aí esse é um hábito que a gente sabe que aquilo pode estar acontecendo por conta dele, Sim. né. Então, quando a gente fala de cirrose, uma doença crônica, a gente está falando do consumo sustentado. Mas existem hepatites agudas. Uhum. Então, um abuso agudo do álcool, né, pode levar a um quadro de hepatite aguda, sim, que Uhum. pode ser grave, né. As O que que pessoas seria esse abuso agudo? Que se por exemplo, situações, sei lá, que você já viu no consultório, que você possa, enfim, falar assim, né, de forma mas o que que vocês costumam ver no dia a dia, assim, dessas situações, assim, desse uso do dia a dia, esse uso mais agudo e que tenha causado, por exemplo, esses quadros, por exemplo, de uma hepatite aguda? normalmente é um quadro de libação alcoólica mesmo, Uhum, um consumo muito rápido, tipo de um dia pontual, de uma uhum, grande quantidade. uhum. Então, não é incomum em, épocas de festejos, De como festa. carnaval, Uhum, ou então pós-festa de formatura, você vê uhum, algumas coisas assim, a pessoa foi comemorar e se excedeu, uhum, né, e eventualmente você pode desenvolver uma hepatite. Aguda. Além disso, tem outras circunstâncias que podem favorecer esse desenvolvimento, né. O que que eu quero dizer? Às vezes a pessoa já toma um remédio crônico, uhum. ali, que junto com o álcool não deu muito bem. Então, assim, Sim. às vezes aquela pessoa até se controla para não beber, porque usa aquele remédio, mas, poxa, é casamento da minha filha, Aham. entendeu? Sim. Isso pode Então, o acontecer. remédio sozinho talvez não fosse suficiente para causar, o álcool sozinho naquela quantidade talvez também não, mas aí quando soma um com o outro. Exatamente. Uhum, Outra coisa, as pessoas que têm gordura no fígado por causa não alcoólica, porque o que que é importante falar? O álcool é um grande fator de risco para o acúmulo de doença no fígado. Tanto é que a uhum, gente tem uma divisão da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a que a gente estava falando, que é a uhum, doença metabólica, uhum, e a doença hepática gordurosa alcoólica, porque uhum. o álcool também é um grande gatilho para acúmulo de gordura no fígado. Sim. E aí a pessoa tem gordura no fígado, também fica mais suscetível. Então, qualquer pessoa que já tem alguma outra situação no fígado, vai ser mais suscetível a uma hepatotoxicidade pelo álcool. Ah, porque o fígado já estaria ali mais sobrecarregado, tentando fazer, assim, o máximo que ele pode, e aí vem mais o álcool ali naquele momento para, assim, gerar uma demanda ainda maior, vamos É dizer assim, e aí não isso, dá conta, né. E é aí o fígado fala isso, assim: "Ah, não, não tem como mais, né, ou você se resolve aí, eu não tenho como funcionar", né. é isso. E bom, e aí, ainda sobre essa questão do álcool, né, tem algum mito, alguma crença, assim, né, que seja comum, que você, veja com frequência no seu consultório, dos seus pacientes chegando, assim, sobre essa relação, assim, do álcool com, doenças no fígado? É. Uma crença que é extremamente comum nos pacientes é achar que o álcool não faz mal, Uhum. né? Assim, eu bebo porque assim, nunca me fez mal, nunca me fez mal. Mas quando vai fazer mal, Uhum. já tá grave. Uhum. Então, isso é muito comum. Então, um paciente que descobre uma cirrose, só descobre na forma de cirrose, de forma já descompensada, porque mesmo quando o paciente evolui para o grau de cirrose, você pode ter a forma compensada, ou seja, assintomática. O fígado está bem doente, mas ainda está se segurando ali. Uhum. Nas formas mais avançadas, aí começa a falhar francamente a função e os sintomas começam a aparecer. E aí Uhum. é que o paciente descobre. Às Uhum. vezes, numa hemorragia digestiva, um vômito com sangue, que Uhum. é uma complicação grave da cirrose. Do nada, a pessoa. O álcool não faz mal nenhum, Sim, mas aí do nada a pessoa tá em casa e vomita sangue. sim, Aí vai e descobre que já tem cirrose. sim. Ou então, do nada, a minha barriga começa a aumentar e tinha líquido na barriga. Uhum. Óbvio que são quadros mais avançados, mas tem gente que descobre nesse momento, Sim, porque o álcool nunca fez mal. sim.